Olá, meu nome é Erika, eu sou estudante de Ciências Econômicas, estou no segundo período, e esse é o trabalho NP1, referente à matéria de Direito e Cidadania. O tema que eu escolhi tratar nesse vídeo é referente à Grécia, às cidades e estados na Antiguidade Clássica. A imagem que a gente tem hoje de cidadania e a imagem que a gente tem de cidadania na era clássica, elas são muito diferentes. A gente tem ideia conforme a gente estuda, né? Quando a gente estuda superficialmente, que o modelo grego seria um modelo ideal de cidadania. Porém, a gente vê que isso não é verdade, porque a gente tem que levar em considerações diversos pontos, e o principal deles é que cada época é diferente. Aquela época era muito diferente do que nós vivemos hoje. E a cidadania, naquele período, a gente tem ideia, uma idealização. E ela é falsa, essa idealização é falsa. Porque o que aconteceu? Naquela época, para a gente entender melhor a cidadania, a gente precisa falar sobre as cidades-estados. Que o que era? Era pequenos territórios que tinham em média 5.000 pessoas, 5.000 habitantes nesses territórios. E eles eram como se fosse uma comunidade agrícola, onde o que era produzido lá era dividido entre os cidadãos, os participantes dessa comunidade. É, Naquele período, com a descoberta com o uso do ferro, ocorreu um intenso intercâmbio no Mediterrâneo. E por causa desse intenso intercâmbio, essas cidades e estados foram se formando. Mas o que acontece é que ocorre uma gama muito grande de culturas. Então, essas culturas, elas começam a formar essas cidades-estados, o que mais para frente acaba se tornando um problema, porque era difícil de administrar diversas culturas. Então, o que acontece é que vira mais para frente motivos de conflitos internos. Nós podemos dizer que as cidades-estados foram um dos principais motivos, uma das principais uma das principais coisas boas que ocorreu, que se iniciou no caso, é o início da propriedade privada da terra, do indivíduo, que inicialmente, né, era de uma coletividade, era de uma comunidade, tá? Mas aí se dá o início dessa ideia de território, de posse. A gente também vê que algumas dessas comunidades eram mais abertas para a introdução de estrangeiros nelas e outras nem tanto. Outras não aceitavam. E eles participavam da sociedade de diversas maneiras. Tinham os escravos também, naquela época já tinham escravos, que muitas vezes eram trabalhadores que não conseguiam quitar suas dívidas, tinham dívidas com os donos das terras, e esses donos das terras faziam eles se tornarem escravos para pagar suas dívidas. Com a divergência dessas culturas, dessas populações, inicia os conflitos, que não eram essencialmente contra outras cidades externas, também ocorreu bastante, mas para fundamental a gente comentar sobre os conflitos internos, né, que os três principais tipos de conflitos internos eram referente ao gênero, porque em algumas cidades e estados as mulheres tinham uma representatividade um pouco maior, em outras cidades e estados menor, mas de qualquer forma as mulheres elas sempre foram marginalizadas. Elas nunca estiveram de fato incluídas nessa política, na participação das decisões.
Outro ponto, outro motivo principal de conflitos é referente aos mais novos e aos mais velhos, que ocorria esse conflito porque os mais velhos, como anciões e pessoas que tinham os guardiões da tradição, eles eram os que mais mandavam, os que mais detinham poder. E isso em várias gerações tiveram conflitos porque os jovens, que eram os guerreiros que iam para as batalhas, começaram a questionar isso, já que eles eram submetidos às pessoas mais velhas. E o terceiro motivo, muito importante também, fundamental, é os conflitos por posse de terra, pela, pelo interesse, porque já que a terra era considerado fundamental meio de riqueza, quanto mais terra você detinha, mais riqueza você detinha. Logo, se tornou um motivo de grande interesse e que gera muitos conflitos. Já conforme isso, a gente nota o crescimento de uma aristocracia. Por quê? E daí, por causa dessa aristocracia, começa os conflitos, mais conflitos internos, né? Que por causa das riquezas e por causa da participação do futuro dessa comunidade. Eles queriam ter participação nas decisões. Com o passar do tempo, em algumas cidades-estados, umas em um ritmo mais lento, outras em um ritmo mais acelerado, essa aristocracia vai perdendo o poder, ela entra numa decaída. Em algumas cidades-estados vem com força, vem o crescimento de uma oligarquia, e em outras cidades-estados vem o crescimento de uma democracia. É importante a gente ressaltar que mesmo tanto na oligarquia quanto na democracia, a forma de política era uma forma direta, uma participação direta. Não é como a gente vê hoje na nossa democracia, de maneira indireta e representativa, no caso. Não haviam partidos políticos, nem nada. E também vale lembrar que na democracia, um exemplo de Atenas, né, que foi uma das mais que teve maior sucesso, os cidadãos que eram considerados para participar dessa democracia eram somente homens acima de 21 anos, de mãe e pai ateniense. Então, as mulheres, escravos, estrangeiros eram completamente excluídos dessa participação dessa democracia, que não é o que nós temos hoje, que a nossa democracia busca ser o mais inclusiva possível, tanto com estrangeiros quanto com mulheres, e a partir dos 16 anos, né, qualquer um já pode votar, então a gente tem essa maior liberdade hoje. E mesmo com a queda da aristocracia e com o surgimento dessas novas organizações, tanto a democracia quanto a oligarquia, permaneceram esses conflitos internos, o que colaborou para uma desestruturação interna, deixando as barreiras mais fracas. Então, as cidades-estados estavam elas mais fáceis de atacar, elas estavam fragilizadas. Então, com isso, começa aí também daí a formação dos grandes impérios, que é a consequência dessa fragilidade e instabilidade interna. O primeiro grande império é o Império de Roma, que surge. Logo, a gente vê também que a cidadania ela deixa de englobar, ela deixa de representar a comunidade de habitantes e ela passa a representar senhores do império, ou a englobar, né, essas vontades dos senhores do império. E logo mais para frente a gente inicia assim no processo também muito forte de monarquia, porque o Estatuto dos Cidadãos
essa representatividade, essa coletividade dos cidadãos perde a sua força, porque não tinha mais essa comunidade de direitos e deveres, mas sim a centralização do imperador. Então, era a vontade do imperador. E, para finalizar, o conceito de cidadania, grande parte, é o sentimento de pertencimento de uma cidadania. O que, um exemplo, a maioria de nós se identifica como nossa cidadania é brasileira, porque nós fazemos parte do Brasil, nós temos isso que o Brasil é nossa pátria. E esse sentimento de pertencimento nos traz deveres, mas também nos leva a poder ter direitos, a reivindicar nossos direitos. E uma reflexão que o autor nos deixa é como manter, essa é a questão essencial dos nossos dias, a possibilidade de ação coletiva em um mundo em que as comunidades políticas perdem progressivamente sua capacidade de ação e não conseguem atender às demandas mínimas de seus concidadãos. Então, como que a gente vai manter essa ação coletiva em uma cidadania global? É possível? É desejável isso mesmo? E é isso que leva à reflexão. É bom nós analisarmos e tomarmos por base as diferenças entre a cidadania hoje e a cidadania daquela época.